Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a medida de comprimento, principalmente a questão dando ênfase às transformações. Ok? Então, sejam todos bem-vindos aí a essa nossa série de vídeos onde estamos falando do Sistema Internacional de Unidades. Então, medidas de comprimento na aula de hoje. Então, a unidade principal de comprimento, como nós já falamos no vídeo anterior, o que rege aí, é regido pelo Sistema Internacional de Unidades, é o metro, né? Que tem como símbolo a letra M. Entretanto, para medir grandes extensões, o metro é muito pequeno. E para medir pequenas extensões, ele é muito grande. Para isso, existem os múltiplos e submúltiplos do metro. Observem na tabela abaixo. Então, perceba que aqui nós temos o metro e aqui nós temos os seus múltiplos e submúltiplos. Então, se eu venho aqui para a esquerda, eu vou ter os múltiplos, como nós vimos também no vídeo anterior. Decâmetro, eu vou estar multiplicando aqui por 10. Um decâmetro, tá certo? Equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Como nós falamos no vídeo anterior, esse prefixo aqui, ó, a letrinha K, ele vai justamente indicar que eu estou multiplicando por 1000. Ó, 1000 metros. 100, o H, metros. Deca, 10 metros. Aqui o deca, metro. Aí aqui nós temos os submúltiplos, ó. Decímetro, 0,1 metro. Centímetro, então 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E milímetro, 1 milímetro equivale a 0,001 metro. Milímetro, ok? Aí aqui alguns exemplos para a gente entender. Existe essa regrinha aqui, ó, que a gente vai passando. Ó, se eu vou da esquerda para a direita, eu sempre multiplico por 10. Por exemplo, se eu quiser transformar de quilômetros para metros, veja que eu passo aqui, ó, 1, 2, 3 casas até chegar ao metro. Então, eu vou multiplicar 10, 100 por 1000, 3 casas. Ó. Se eu quiser transformar de quilômetro para metro, basta eu multiplicar por 1000. E se for voltando, se tiver em metros e eu quiser transformar para quilômetros, basta eu dividir por 1000. Se for de metro para hectômetro, divide por 100. Tá? Então vamos fazer aqui algumas transformações. Na letra A, ele diz 2 quilômetros em metros. Então, o quilômetro está aqui, ele quer transformar para metros. Então, estou passando aqui 10 vezes 10 vezes 10 até chegar a 1 metro. Então, basta eu fazer 2 vezes o 1000. Ok? Então, 2 quilômetros equivale a 2000 metros. Feita a transformação. Tá? A gente vai acrescentar aqui, né? A gente sabe que aí na questão da multiplicação e divisão de 10 tem a questão das vírgulas. Então a gente acrescenta aqui 3 números depois do zero. Então desloca o 2 3 casas para a esquerda. Então se eu tenho aqui o 2, eu vou deslocar ele 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então aqui eu acrescento 2000 metros. 1,5 metros, ele quer transformar para milímetros. Então está saindo aqui da esquerda para a direita também, ó, passando 3 casas. Do metro até o milímetro passa 3 casas. Então aqui, ó, basta eu fazer 1,5 vezes 1000. Então eu vou andar 3 casas aqui para a esquerda. Então o 5 vem para antes da vírgula e acrescenta 2 zeros. Então fica 1,500 metros. Ou seja, milímetros, né? Desculpa. Então, quando eu faço aqui a transformação 1,5 metros, ele equivale a 1500 milímetros. Agora, 5,8 quilômetros, eu tenho 5,8 quilômetros, quilômetro está aqui, ele quer transformar para centímetro. Então veja que o centímetro está aqui. Ó. Quantas casas eu vou passar?
1, 2, 3, 4, 5 casas. Então eu vou multiplicar por 100 mil, certo? Então 5,8, 100 mil, eu vou deslocar esse 8 para lá, 5 casas. Então vai ficar 5, aí 8, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho que 5,8 quilômetros equivale a 580 mil centímetros. Agora o contrário, nós temos 27 milímetros para transformar para centímetros. Então aqui 27. Agora eu vou dividir por 10. Por que por 10? Porque de milímetros para centímetro passa apenas uma casa. Então aqui eu vou deslocar um número para a direita. Então se eu tenho 27, eu desloco aqui apenas o 7. Então vai ficar 2,7 centímetros. Então 27 milímetros é igual a 2,7 centímetros. 12 metros em quilômetros. Vamos transformar de metros para quilômetros. Então basta eu dividir aqui 12 dividido por 1000. Por que 1000, professor? Porque de metros para centímetros, ou de metros para quilômetros, eu estou passando 3 casas. 1, 2, 3. Então divide 12 por 1000. Então eu vou deslocar, coloca aqui a vírgula, esse 12 vai 3 casas aqui para a esquerda. Então coloco o 0, 1, 2. Porque aqui é como se tivesse zeros aqui, né? Então aqui a vírgula, deslocando 3 casas para lá, eu vou ter 0,012 quilômetros. Logo, 12 metros equivale a 0,012 quilômetros. Ok? Vamos aqui para um probleminha que caiu no Enem no ano de 2011. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros: a distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Então perceba que aqui ele tem um carro e ele quer que essas medidas aqui sejam dadas em metros, certo? A distância dos eixos traseiros, né, e o eixo dianteiro. Ok? Então, entre esse eixo que ele está chamando de B, ele deu em centímetros e aqui ele deu em milímetros. Então, vamos transformar 160 centímetros para metros. Voltando aqui, eu tenho centímetros, transformar para metro. Então, estou voltando aqui, 2 casas. Então, se eu volto 2 casas, aqui eu vou dividir 160 por 100. Então, 160 dividido por 100, eu vou deslocar 2 casas aqui para a direita. Então, vai ficar 1,60 metros. Então, 160 centímetros é igual a 1,60 metros. E aqui, no A, eu tenho 2.300 milímetros para transformar para metros. Voltando também, eu tenho aqui milímetros e quero transformar em metros. Eu estou passando quantas casas? 3 casas. Então, voltando, aí no caso eu vou dividir também nesse caso aqui, por 1000. Então, quando eu divido 2.300 por 1000, eu vou deslocar 3 casas aqui para a direita. 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com 2,3. 2,300, 2,3 metros. Aí ele perguntou aqui, ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente quanto? Então eu vou aqui ter a resposta letra B, 2,3 metros e 1,6. Tá ok? Então, feita a transformação, uma questão bem simples aqui que caiu no Enem de 2011. Claro que eu acho mais fácil estarmos trabalhando aqui com esse deslocamento da vírgula, mas se você quiser fazer aqui por uma regrinha de 3 ou a multiplicação e a divisão direto, tranquilo, vai também conseguir fazer tranquilamente, tá? Então
Essa foi nossa aula de uma série de vídeos, né, que vocês possam acompanhar aí as outras medidas também. Tá? Então, no próximo vídeo nós vamos tratar das medidas diárias. Tá? Espero que tenham gostado e bons estudos aí para todos.